em alguma parte aqui do Brasil, ele vai trazer mais especificadamente a região que está. Quero saber se o sinal está chegando bem para ti aí, Rony. Para o povo que está em casa também, coloque na linha do tempo. Como está chegando o nosso áudio agora que a tela está sendo dividida. Satisfação em tê-lo conosco. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus, Rony. Amém, pastor Claudinei. Paz do Senhor Jesus. É uma satisfação estar com o pastor aqui, nessa live, podendo compartilhar das bênçãos do Senhor Jesus. Estou muito feliz nessa tarde de poder estar aqui com o Senhor, né, falando das maravilhas de Deus. Que bênção de Deus. Está chegando o sinal tranquilo, está ótimo. Minha esposa, Valquíria, está chegando bem o sinal? Bom, que maravilha. Rony, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos conversar bastante, comentar de muitos assuntos a respeito da obra que Deus realizou sobre a tua vida, da transformação que o Espírito Santo manifestou no seu interior, porque a transformação vem de dentro para fora. Amém. Na verdade, eu gosto muito de citar, né? João, deixa eu só... Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero citar uns salmos, na verdade, aqui. Fica à vontade. Salmos 65, 2. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Louvado seja Deus. Eu gosto muito de falar sobre a oração, pastor, porque foi através da oração, de um clamor, que Deus veio sobre a minha vida, abrir os meus olhos espirituais. Daquela vida de escravidão na onde eu vivia, o meu pai e a minha mãe sempre clamaram a Deus, crendo que Deus estava ouvindo o clamor deles, crendo que o Deus que eles servem até o dia de hoje iria vir com provisão, com libertação, com cura, com milagre dentro do teu lar, sobre a vida dos teus filhos. Então, por onde eu tenho caminhado, eu tenho destacado muito sobre o poder da oração. Porque quanto mais a gente busca de Deus, mais a gente recebe. Deus, ele está pronto a nos ouvir, só que ele precisa que o teu povo clame a ele. E infelizmente vivemos um tempo onde o povo de Deus, eles não têm mais se dedicado a ter uma vida consagrada, a uma vida de busca, a uma vida de clamor, a uma vida de renúncia, de crer verdadeiramente no impossível que só ele pode fazer. Então foi através da oração, foi através do clamor, foi através de campanha de jejum que Deus, ele veio ao meu encontro e me mostrou a realidade da vida, daquilo que eu estava vivendo, daquilo que não agradava ao Senhor, e fez eu enxergar o caminho que eu deveria seguir. Então eu louvo a Deus por essa palavra, né, que ela é fiel e verdadeira, e digo para os amados irmãos, ore, busque a Deus, porque Deus, ele ouve o clamor de um filho teu. Aleluia. Rony, aproveitando essa fala a respeito da oração, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para ti a respeito de como começou, quando começou, qual a idade que você lembra que começou toda essa problemática sua, que foi a vida do homossexualismo. Quando você começou a sofrer essa problemática, você nasceu já de pequeno com esse sentimento, você foi violentado, o que aconteceu para que viesse desencadear essa vida de perdição sobre você? Amém, pastor. O início da minha infância eu não lembro de muita coisa. Eu consigo lembrar a partir dos 8 anos, 9 anos de idade, porque eu cresci num berço evangélico. Eu cresci num lar cristão, onde desde do meu nascimento, eu acompanhei os meus pais na igreja, e eles dizem para mim que desde os meus 4 anos de idade, eu já adorava Deus. Eu era uma criança que sempre estava em destaque na igreja, porque cada culto que tinha, o pastor me dava oportunidade para louvar. E me lembro bem que aos 8 anos de idade, muitas coisas começaram a acontecer sobre a minha vida. Muitas confusões, muitas palavras, e muitas delas vieram dentro da casa de Deus, da igreja. Eu sempre ministro e digo que foi algo tão terrível, pastor, que eu não consegui controlar e nem vencer. Eu tinha a voz muito fina,
a pastora Valquíria, ela sabe muito bem. Eu tinha o dom de adorar a Deus mesmo, o talento que Deus me deu. E eu gostava muito de adorar a Deus com hinos da Cassiane, da Lauriette. E era uma bênção. E as coisas começaram a ocorrer diante disso, da minha voz, da minha tonalidade. Alguns irmãos de dentro da casa de Deus, eles começaram a brincar comigo de uma maneira errônea. Eles começaram a fazer piadas, a falar coisas para mim que hoje eu entendo que não era do agrado de Deus e nem da vontade de Deus. Eles me comparavam com mulher. Eles diziam que eu cantava como uma menininha. Uma irmã de ciclo de oração, eu nunca me esqueço, que ela sempre dizia para mim: Rony, você anda lindo, com um pé na frente e outro atrás. Acho muito jeitoso o jeito que você anda. Você anda igual a Gisele Bündchen. Você anda igual a ela. E ela dizia aquelas palavras para mim. E quando criança eu não entendia, não sabia quem era a tal pessoa que ela me comparava. E vivia a minha vida, porém, com aqueles conflitos das palavras que eram lançadas contra mim. Porque eu chegava dentro da minha casa, quando eu ia para o meu quarto descansar, eu chorava. Eu cresci praticamente atormentado, atribulado, porque eu tinha medo do que falavam para mim. Eu ficava pensando, eu ficava imaginando, será que eu sou uma mulher? Será que eu nasci errado? Será que eu sou isso que falam para mim mesmo? E tudo começou dentro da igreja. Eu não fui abusado sexualmente, eu não tive influências homossexual na minha escola, na rua da minha casa. Eu fui uma criança que adorava brincar, que adorava estar ali com as crianças, né? Naquele tempo as crianças tinham liberdade de poder brincar, não tinha maldade, não tinha malícia. Só que o que falavam para mim dentro da igreja, e eu não conseguia chegar no meu pai e na minha mãe, que meu pai, ele é um presbítero, não conseguia chegar para ele e dizer: pai, o irmão tal tá me chamando de menina. A irmã tal tá falando que a minha voz é de mulher. E aquilo foi adentrando dentro do meu ser, da minha alma, tomando conta de mim, o medo de se abrir para os meus pais e de algo pior acontecer. E eu fui sendo aprisionado desta forma, dentro de uma casa de oração, rodeado por pessoas que estavam ali para adorar a Deus, né? Entre aspas, mas infelizmente alguns deram brechas. E diante a isso eu tenho aprendido, pastor, na minha caminhada com Cristo hoje, é que uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado é com a palavra que sai da nossa boca, porque ela tem poder para abençoar uma vida e amaldiçoar. E infelizmente as pessoas estavam ali sendo negligentes perante ao Senhor, brincando comigo de forma errônea, proferindo palavra de maldição, e aquilo estava adentrando dentro do meu ser ao ponto de me dominar por completo, como foi o que aconteceu. Quer dizer, você nesse período de 8 anos de idade, você cantava, como você disse, na voz, né, louvores de cantoras que tem uma voz muito aguda, Lauriette, Cassiane, que tem uma tonalidade altíssima, e você alcançava essa tonalidade. Na mistura de alcançar essa tonalidade, sendo ainda uma criança, eu acredito que veio a mistura da inveja de muitas pessoas, a mistura da inveja, a mistura de ver você ir lá e ser um menino destacado diante dos demais levitas da igreja, e eles então, dentro da igreja, começaram a dizer que você era uma menininha, que você andava igual a Gisele Bündchen, que é a modelo mais famosa do mundo, e aquela coisa toda. E essas palavras começaram a entrar no teu ser com muita força, com muita violência, e mudar totalmente o teu comportamento, Rony. Isso. Eu fui ficando com medo, né? Eu fui ficando com medo, porque além desse problema que estava ocorrendo comigo, dentro de mim, né, da minha mente, meu pai e minha mãe estavam também sofrendo muito já com 2 irmãos meus, que infelizmente também cresceram no lar evangélico, mas ali Satanás conseguiu os aprisionar nas drogas, no tráfico, no furto. Eles começaram a roubar a vizinhança, fazer muitas coisas erradas. Então, diante daquele cenário triste para o meu pai e para minha mãe, porque os meus irmãos faziam
coisas horríveis. Era polícia na porta de casa, era traficante cobrando dívida de droga, ameaçando a família de morte, ameaçando de queimar a casa se minha mãe não pagasse dívida de droga. Então era muita coisa, e no meio de tudo aquilo, Satanás conseguiu me dominar, conseguiu colocar medo em mim, fazer com que eu ficasse paralisado e não pedisse socorro a alguém. E ali eu fui deixando aquelas palavras, aquelas perguntas em minha mente, fazer com que eu caminhasse por esse caminho tortuoso, com muito medo, mas eu fui caminhando. Aí eu saí da igreja com mais ou menos 13 anos de idade, eu fugi da igreja, eu não queria mais ir para a igreja com os meus pais. Cheguei a frequentar a igreja católica na época, porque sempre tinha uns trabalhos com jovens, era muito legal, e eu fui para lá. Cheguei a me relacionar com uma jovem, para que as pessoas parassem de falar de mim, porque tudo começou na igreja. Só que depois foi pro mundo, para as pessoas. Sim. E eu vivia rodeado, eu me lembro muito bem, a pastora Valquíria também lembra, éramos criança, e ali eu namorava uma jovem, e era muita perseguição, as pessoas me xingando, falando aquelas palavras, e eu ali lutando contra aquilo que falavam. Comecei a me relacionar, e um certo dia me deu um desespero tão grande, que eu saí correndo para uma horta, né? Hoje a gente senta entre amigos e conversa sobre isso e até ri, mas é algo muito sério, porque a menina que eu namorava veio ao meu encontro na minha casa, só que eu estava com medo, porque eu sabia que eu não ia conseguir ficar com ela por conta das pessoas, do que falavam, eu não ia dar conta daquilo. E eu saí correndo para uma horta que era perto da minha casa e me escondi atrás das moitas, e ela me chamou em casa, minha mãe falou que eu não estava, e eu comecei a fugir dela, porque nada ia dar certo para mim. As coisas estavam piorando. E diante daquilo eu fui aceitando aquilo sobre a minha vida. Eu fui deixando Satanás me dominar e passando a acreditar que eu era diferente mesmo. Mesmo sabendo que a vida que eu estava vivendo, que o caminho que eu estava andando era tortuoso, porque quando a gente cresce na presença de Deus, a gente sabe o que é certo e errado. Eu sabia que tinha algo errado, mas eu não conseguia lutar contra aquilo naquele momento, porque a pressão era muita, era tamanha. E eu fui me envolvendo, né, nas brincadeiras, nos falatórios, e aquele sentimento ruim, aquela vida que me impulsionava a caminhar por ela, eu fui levando, eu fui entrando dentro daquele caminho tortuoso. E dentro depois disso, já no período dos 15 anos de idade, daí em diante você já não estava mais frequentando a igreja, já não estava mais louvando, você já estava totalmente fora. E o seu pai e a sua mãe, qual o comportamento deles nesse período em que você começou como dizer, desandar para esse lado negro? Qual o comportamento deles? Então, diante de tantas coisas que eu disse que aconteceu terríveis na vida dos meus pais, o que eles passaram com os filhos, nesse meio tempo eles perderam casa, eles perderam móveis, porque a família estava sendo ameaçada de morte por conta de um irmão meu, que devia drogas. Fomos morar em Paranaguá, e lá em Paranaguá... Não cortando a tua fala. Quer dizer, eles perderam a casa na cidade que vocês moravam, vocês tiveram que mudar de cidade por causa dos traficantes pressionando seus pais por causa de um irmão que era viciado nas drogas. Isso, por conta do meu irmão. Eles chegaram a pegar o meu irmão, fizeram uma armadilha para ele, martelaram a cabeça dele, para ele morrer. Foi para o hospital. Meu pai e minha mãe sempre foram homens de muita oração, né? Eu sempre costumo dizer no meio das minhas ministrações que o povo de antigamente orava mais do que o de hoje. Verdade. Então eles oravam muito. E quando meu irmão estava na beira da morte, e o médico disse para minha mãe que se ela tivesse fé, era para ela orar, porque o meu irmão ele só iria sobreviver por um milagre, porque martelaram muito a cabeça dele. E se sobrevivesse, teria sequelas. E o meu irmão, naquele tempo, saiu daquele hospital com vida, sem sequela nenhuma. Aí os traficantes vieram, ameaçaram a família, porque eles queriam o meu irmão.
Aí nesse tempo fomos embora para Paranaguá. E lá naquela cidade eu fui estudar em um colégio onde eu me deparei com um mundo que eu não conhecia. Com um mundo que eu lutava contra. O mundo da homossexualidade. Me deparei com muitos homossexuais. E eu fugia deles até então. E ali chegou um tempo em que, dentro de mim, eu ouvi a voz do inimigo da minha alma. Ele dizia para mim assim: olha para esses rapazes. Olha para os seus amigos. Olha como eles são. Eles são normais. Eles são iguais a você. Você não está errado. Você está vivendo o que Deus projetou para você ser. Então ali Satanás ele conseguiu me influenciar de uma vez que o que eu estava vivendo dentro de mim ainda, né? Aquele conflito, aquela vida de luta, que era algo que Deus projetou para mim. E ali eu passei a andar com os homossexuais, passei a viver com eles, passei a chegar dentro da minha casa. Foi aí que o meu pai e a minha mãe, acredito, que foram notar, né, de uma forma maior, porque eu comecei a pintar os meus olhos, passava lápis de olho, passava maquiagem, e chegava da escola maquiado. Minha mãe e meu pai, eles viam aquela cena, olhavam para mim, e por incrível que pareça, eles não falavam nada. Eles me tratavam normalmente, como filho. Meu pai e a minha mãe, eles foram homens que nunca deixaram assim transparecer de uma forma que me ferisse. Obviamente que o meu pai, ele ficava muito triste com a situação, com o que ele via. Porque para um pai é muito difícil ver um filho homem começar a andar por esse caminho. A mãe suporta mais. Mas acredito que o pai, ainda mais um pai conhecedor da palavra, é mais difícil. Eu sabia que meu pai não estava feliz e eu tinha muito medo que meu pai me rejeitasse. Por conta daquilo que ele vivia, a palavra de Deus. Só que nesse meio tempo eu fui me envolvendo. E como eu disse, eles perderam tudo, casa, móveis. E em Paranaguá foi aonde a vida deles financeira afundou. Porque eles venderam a sua casa para salvar os filhos da droga. Fomos para aquela cidade e gastando dinheiro, pagando aluguel, comprando comida, o dinheiro foi embora. Indo atrás do meu irmão, lá no tráfico, lá no porto, jogado em meio aos entulhos, dando crack. Eles foram sempre pais presentes, que viviam correndo atrás dos teus filhos para ajudar. Para trazer para perto, para dar banho, para dar de comer. Eles nunca foram pais que chegaram em casa de um culto abençoado e espancavam um filho por rebeldia. E xingavam um filho por rebeldia. Não. O meu pai e a minha mãe, eles sempre deram testemunho do que eles serviam. E eu acho que foi isso mais que alegrou o coração de Deus, o testemunho, né? Porque temos que viver a palavra de Deus. E ali naquela cidade foi aonde brotou a homossexualidade em minha vida, foi aonde eu dei liberdade para os espíritos malignos me dominarem e passei a viver aquilo. E eu me lembro que um dia a minha mãe chegou a mim e disse: filho, arruma tuas coisas, porque nós vamos ter que ir embora. O teu pai perdeu o emprego, não temos o que comer, teu pai não tem mais o que fazer, eu não tenho um emprego, teu irmão está nas drogas, e o que nos resta é voltar para nossa cidade, para Registro, para tentar ajuda, procurar emprego, porque lá temos pessoas que vão nos ajudar. E no meio desse tempo, pastor, eu briguei com a minha mãe, xinguei ela, gritei com ela, e disse que se ela me levasse embora, eu iria sumir da vida dela, e ela nunca mais iria me ver. Nessa época eu tinha 16 anos para 17. E ali a minha mãe, ela olhou para mim com os olhos em lágrimas. E ela disse para mim assim: filho, é isso que você quer da tua vida? E eu disse para ela: é isso mesmo, mãe. Se a senhora me levar embora, eu sumo. E foi ali que ela, com aqueles olhos em lágrimas, disse para mim: então tá bom. Eu vou deixar você fazer o que você quer. E ao invés da minha mãe me bater, me levar à força embora, o que ela foi fazer? Ela foi orar, pastor. Ela entrou no quarto para orar, como sempre fazia com meu pai. E eu sempre digo que eu creio muito na oração do meu pai e da minha mãe, onde eles pediam para Deus ajuda, socorro. E eu creio que na oração a minha mãe dizia: Deus, eu perdi minha casa, eu perdi meus móveis, perdi meus filhos, e agora o meu filho mais novo que te adorava está na homossexualidade, está rebelde, não quer vir conosco, perdi tudo, o que farei?
E eu creio que Deus, naquela oração de desespero, veio sobre a vida do meu pai e da minha mãe e deu ali suporte a eles. Deu ali graça para eles suportar aquilo que eles estavam vivendo. No meio daquele tempo, eu creio que Deus ordenou a eles, porque foi isso que eles fizeram. Eles voltaram para registro, só eles dois, com as roupas na caixa de papelão, com o que restaram a eles, e deixou os filhos em Paranaguá. Por quê? Porque eu creio que ali foi uma ordenância de Deus. Porque Deus, ele é bom. E ele, só que muitas das vezes, em meio às lutas das nossas vidas, ele quer provar nossa fé mediante a ele. Aquilo que cremos, se realmente cremos. E eu creio que ali Deus aprovou eles no teste que eles estavam passando. Perdeu casa, móveis, comida, dinheiro, filhos, mas não estavam murmurando, reclamando, não estavam deixando de pregar a palavra. Eles estavam ali firme, crendo que Deus estava no negócio. Foi aí que eles voltaram para registro. Eu fiquei em Paranaguá com os meus irmãos e a minha vida deu uma reviravolta. E daquela cidade eu vim parar na capital, em São Paulo, para daí partir para uma vida de prostituição. Tiver alguma pergunta? De Paranaguá, quando você estava sozinho, com seus irmãos, você, dentro desse inteirinho, desse meio de campo, você houve a oportunidade de você vir para a capital paulista, para São Paulo, capital, e ali foi que você oficialmente começou a viver da prostituição. Isso. Foi isso mesmo. Começou a viver da prostituição. Mas você chegou ao ponto, Rony, de ficar nas avenidas, nas ruas, naquelas ruas escuras, como os travestis ficam mesmo. Você chegou a esse ponto? Sim, na verdade, eu nunca imaginei que eu iria viver da prostituição, né? Porque eu fui para São Paulo com 2 amigos no intuito de procurar um emprego. Éramos muitos novos, né? Não sabíamos da maldade real do mundo ainda. E quando nós chegamos em São Paulo, ó, para você ver como o inimigo das nossas almas, ele projeta as coisas corretamente. Nós alugamos um apartamento onde nós pagávamos o primeiro aluguel e entrava para morar. Era uma kitnet. E quando nós começamos a morar naquele prédio, que ficava ali entre a Consolação, os moradores daquele prédio eram muitos homossexuais, travestis, garotos de programas, e nós fomos ver aquilo depois. E no meio daquilo, procurando emprego e nada conseguia, eu comecei a me prostituir como garoto de programa mesmo. Fazer prostituição, porém não ganhava dinheiro algum. E ali, um certo dia, veio um travesti, que morava no mesmo prédio, bateu a porta onde morava, e aquele travesti estava com uma peruca na mão e um vestido vermelho na outra. E ele disse para mim dessa maneira: vamos para a rua comigo. Você parece uma mulher, você vai ganhar muito dinheiro, não vai lhe faltar nada, você vai ter tudo. E ali eu aceitei o banquete que o inimigo me ofereceu. Por quê? Porque eu não tinha emprego, eu não tinha como sobreviver em São Paulo, eu e os meus amigos. E eu fui para a rua no intuito de ganhar dinheiro mesmo. Me vesti de mulher, fui para a rua, e ali o que o diabo prometeu para mim, ele cumpriu. Eu ganhei muito dinheiro, pastor. Era 6 mil reais que eu ganhava numa noite de programa. 4 mil reais, não me faltava dinheiro, né? Bens materiais, comprava o que eu queria, viajava para onde eu queria. Só que diante aquela vida que eu comecei a viver, eu comecei a ter momentos piores em minha vida. De depressão, de angústia, de medo, de solidão. Eu era uma pessoa que comecei a passar por muitas coisas na minha mente horríveis. Eu tentei o suicídio diversas vezes porque eu não conseguia aceitar o que eu estava vivendo. O diabo me dava dinheiro, mas ele não me dava paz, ele não me dava alegria, ele não me dava uma esperança de vida, expectativa de vida. Eu não conseguia enxergar uma vida para mim, pastor. Eu não conseguia olhar para o meu futuro e enxergar algo grande, porque aquela era uma vida miserável, era uma vida angustiante, era uma vida de vergonha.
E ali eu fui vivendo naquela vida, ganhando aquele dinheiro, e em meio à minha depressão, à minha angústia, Satanás ele se aproveitou também daquele sentimento que eu estava vivendo de morte e me apresentou o mundo das drogas. Foi aí que eu comecei a usar cocaína, a maconha, o crack, a bebida. Comecei a fumar, viver na balada, se drogando dia e noite. E sabemos que na capital, em São Paulo, é uma cidade, né, onde a balada não fecha, é balada 24 horas por dia. Fecha uma, abre a outra. E ali eu comecei a viver intensivamente naquela vida miserável e triste, angustiante. Quer dizer, em São Paulo foi o fundo do poço. De um lado, o diabo te apresentou o dinheiro, te apresentou o atraente, né, o chamariz, que é o dinheiro, ao ponto de você ganhar 6.000 reais em uma noite de prostituição, mas ao mesmo tempo ele também trouxe de brinde a depressão, o desespero, o vazio existencial, o desejo de suicídio e o pior de tudo, a drogadição, né? As drogas, todo tipo de droga, incluindo bebidas alcoólicas e todas as drogas. E dentro desse desespero, Rony, você chegava ao ponto de lembrar dos momentos teus na infância, na igreja, louvando a Deus. Você lembrava do seu pai e da sua mãe orando. Vinha na sua mente quando você estava nesse profundo abismo de depressão. Você lembrava da presença de Deus ou foi como se um blackout que apagou tudo na tua mente? Não, eu sempre lembrava, sempre lembrava. Graças a Deus, eu nunca me envolvi, né, em outras religiões, né, que sabemos que tem no meio da prostituição. Eu não conseguia adentrar dentro dessas religiões que a maioria dos travestis, dos homossexuais, eles praticavam. Né? Eu não gostava, eu não queria, porque eu sabia, né, lá no fundo que existia Deus. Né? Eu sabia. Porém, em meio a tudo isso que eu vivi, pastor, foi muito terrível. Eu lembrava, sim, dos meus pais. Eram pessoas que eu mais lembrava. Eu lembrava dos meus amigos, né, da minha cidade, Registro, onde ali brincávamos de bola, de vôlei, corríamos. Eu lembrava de muitas coisas boas e eu sempre quis voltar. Eu sempre quis estar vivendo aquela vida, né? Aquela vida sem malícia alguma. Só que eu não conseguia. O que adentrou dentro da minha alma, ele não deixava eu ser livre. Eu tentava, pastor, ser diferente. Eu tentava ser um homem de verdade. Eu tentava sair daquela vida, mas a circunstância, o que estava ocorrendo ao redor de mim não deixava eu sair daquele bloqueio, né, daquela prisão. E foi muito triste, porque com isso eu tive muitos problemas, né, na minha vida, assim, como acabei de dizer, da minha alma mesmo, né? De espírito de morte, coisas horríveis. Então a droga era o que me saciava, né? Então eu sempre lembrava, sempre que me dava desespero eu orava. Tinha oportunidades que eu me lembro e de morar com amigos travestis e nós dois, né? Na época, eu e mais um amigo travesti, a gente sempre ia na católica. A gente entrava de dia lá, dobrava o joelho, eu para orar, ele para rezar. Teve momentos que o inimigo tentou, né, tirar nossas vidas. E eu me lembro que o meu amigo estava se olhando no espelho, esse meu amigo que morava com ele. E ele quebrou o espelho com a mão, ele bateu. Ele bateu no espelho, o espelho quebrou, ele deu um grito. E ele veio para a varanda para tentar se jogar do 12º andar onde morávamos. E ali eu estava com ele na época, e eu falei, o que aconteceu, né? E começamos ali a chorar, e ele dizia para mim que ele viu uma imagem, né, de um demônio no espelho, por isso que ele quebrou, no rosto dele. E ali naquele momento nós pegamos, eu falei, não, você não vai se matar, vamos na igreja. Aí nós fomos na igreja da Avenida São João, R.R. Soares. Nós entramos dentro daquela igreja, naquela vida que vivíamos, fomos lá na frente receber a oração da fé. E ali eu me lembro que manifestou, né, demônios na vida do meu amigo. Foi algo assim horrível. Só que a gente sempre tentava sair daquela vida, buscar.
Só que o que adentrava dentro de nós, estava dentro de nós, nos aprisionando, não deixava a gente ser livre. Então, em oportunidade, nós íamos buscar a Deus, só que nós não conseguíamos. E nesse meio tempo, eu deixei, sim, de crer em Deus. Porque às vezes eu ia buscar a Deus, às vezes eu entrava na católica, entrava em qualquer igreja para orar. Mas parecia que Deus não me enxergava. Então eu passei a descrer no poder de Deus e viver aquela vida, mesmo sabendo que o fim não seria um fim bom, mesmo sabendo que eu iria ser condenado, eu deixei de crer. Eu te entendo. Agora, eu te faço uma pergunta, Rony, dentro do que você está comentando, e muito obrigado por você aceitar o convite e participar conosco desse momento e também trazer o teu depoimento para ajudar pessoas que estão nos acompanhando nas suas guerras, nos seus sofrimentos, até mesmo dando o exemplo do teu pai, da tua mãe, misturado com o teu exemplo de sofrimento, com os teus irmãos também que causaram todo esse sofrimento, né, no seio da família, vocês, todos juntos levando esse sofrimento aos seus pais. Então, é um testemunho que abrange várias áreas da vida familiar. E aí vem uma pergunta, Rony, dentro dessa fala que você está dizendo. O que você me diz, dentro da vida do homossexualismo? Muitos que estão lá desejam sair e são aprisionados e não conseguem, ou muitos que estão lá acreditam que nasceram dessa forma, desse jeito, com essa terceira opção sexual? Eu posso dizer com muita prioridade isso, né? Porque eu vivi lá, ainda tenho contato com muitos, né? Tem muitas pessoas que não entendem o meu contato. Eu visito travestis, visito homossexuais, né? Esses amigos que eu tive no passado, essas pessoas que estavam comigo, alguns deles ainda, eles fazem parte da minha vida e eu tento os ajudar. Eu posso dizer, pastor, que 99% deles estão lá, mas não querem estar. Porque é muito triste você viver uma vida fora daquilo que Deus lhe criou. E sabemos que, por mais que as pessoas elas digam que não creem, né, nas escrituras, na palavra de Deus, porque as pessoas elas tentam ser fortes para provar algo para as pessoas que elas estão bem, mas elas não estão. E nisso elas querem confrontar a palavra de Deus, mas a real verdade é que muitos deles sofrem, choram dentro do teu quarto. Tem uma felicidade momentânea, uma alegria momentânea, né? Eu posso crer, sim, que existe algumas pessoas, por isso que eu digo 99%, 1%, que esteja satisfeito com o que está vivendo, né? Mas a maioria deles não querem. Eu recebo mensagens de travestis de vários estados, de homossexuais, de lésbicas. Tem pessoas que ouvem o meu testemunho no YouTube, por exemplo, e eles me ligam em momento de suicídio, como já aconteceu. Um travesti tentando se suicidar, ouviu meu testemunho, me ligou, pedindo ajuda, pedindo uma oração. Então são pessoas que não estão felizes com o que estão vivendo, vivem sim uma prisão, e é muito difícil, pastor, conseguir sair de lá. Porque eu não conseguia. Eu não tinha força. Rony, a dificuldade em sair de lá é porque a opressão do diabo é grande demais? É porque as coisas materiais prendem? Por que é difícil sair dela? Ou pelo distanciamento do Senhor Jesus? Eu acredito que o distanciamento do Senhor Jesus, né? E a opressão maligna mesmo. É muito grande. É muito grande. Porque o dinheiro não satisfaz. Aquilo que a gente ganha. E, exemplo, 6 mil reais numa noite eu conseguia gastar em 2 dias. Né? Muitas das vezes um dia. Então é um dinheiro amaldiçoado, é um dinheiro que não traz felicidade, que não traz paz. Não traz. E as pessoas sofrem muito, essas pessoas que estão lá. Eu digo por mim mesmo, uma vida sofrida. Então essas pessoas que me procuram hoje, pedindo ajuda, pedindo, né, perguntando como eu consegui vencer, eu digo para eles assim, amigos, se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse Deus, né, me enxergar, me dar uma oportunidade, eu não estaria aqui, pastor.
Porque hoje, hoje, financeiramente, eu não ganho o que eu ganhava lá fora. Hoje eu saio para ministrar a palavra de Deus, para louvar, né? E Deus sabe. Tem lugares que eu sou abençoado, tem lugares que não. Tem lugares que eu sou bem recebido, tem lugares que não. É uma vida difícil. Só que hoje eu tenho dentro de mim o que eu mais precisava, que é paz. Que é dormir tranquilo, que é sorrir, que é ser feliz mesmo por completo, que é poder enxergar um futuro para mim. Hoje eu consigo projetar algo para mim, enxergar algo para mim, querer algo bom para mim. E lá naquela vida eu não conseguia. Era só prostituição, era só drogas, era só fugida, né? Corrida de morte, porque o diabo tentou me tirar minha vida diversas vezes. Como eu relatei, o senhor já sabe que eu cheguei a me jogar de um quarto andar de um prédio em São Paulo. E como que isso aconteceu, Rony? De você se jogar do quarto andar de um prédio, o quarto andar dá aproximadamente de 12 a 15 metros de altura. Você se jogou de lá. Foi para tentar se suicidar? O que foi que aconteceu? Na verdade, foi uma briga que ocorreu dentro do apartamento com o rapaz que eu morava com ele, né? Que tinha relação com ele. Quer dizer, você chegou ao ponto, não cortando a tua fala, você chegou ao ponto de ter um relacionamento marital, conjugal, com outro homem, morando junto. Sim, cheguei. E eu me lembro muito bem, né? Que muitas das vezes esse rapaz, que hoje está morto, ele está morto hoje. Ele acordava do nada na noite, ou do nada, sabe? O espírito maligno entrava nele e ele tentava me matar. E não foi uma ou duas vezes. Ele me enforcava, ele me socava, ele me trancava, ele me amarrava. Eu vivi momentos de cativeiro. E em um desses momentos que ele tentou tirar minha vida, com uma barra de ferro, de madeira, eu não me lembro, ele trancou todo o apartamento e ali começamos aquela briga e no meio daquilo eu não tinha para onde fugir, já vendo a minha morte. Aí o que eu fiz? A janela estava aberta. Eu corri para a janela e me joguei para fugir dele. E eu caí de costa, de cabeça. Só que embaixo havia um estacionamento de carros. Então eu caí do quarto andar, lá embaixo, em cima de um telhado, e o telhado quebrou e eu caí embaixo, rente os carros, e na hora ali eu perdi a noção, né? E era só sangue que jorrava da minha cabeça. Meu Deus. Eu consegui levantar sozinho do estacionamento, fui para fora, e o pessoal que passava na rua, bem na hora passou um travesti amigo meu, viu que eu estava sangrando, me colocou dentro de um táxi e levou para a Santa Casa. Eu fiquei internado na Santa Casa um dia só. E ali o médico veio, me deu alta e ele perguntou para mim se eu estava bem. E eu disse que estava. Porque quando eu cheguei, eu só lembro de rasgar minha roupa e eu apagar. Eu não vi mais nada. Resumindo, o médico me deu a alta, olhou para mim e disse: pastor, ele disse assim, olha, saia daqui hoje agradecendo a Deus. Seus amigos estão lá fora esperando você, dizendo que você se jogou do quarto andar. E se realmente foi isso que você fez, agradeça a Deus hoje, porque você chegou ensanguentado e não houve fratura nenhuma no teu corpo dessa queda. O sangue que jorrava da tua cabeça era de um simples arranhão, não precisou levar ponto algum. Saia daqui hoje agradecendo a Deus, ou seja, no meio daquela queda, pastor, a mão de Deus me guardou. A mão de Deus foi comigo, mesmo sem eu merecer. Deus foi lá e me guardou. Por quê? Porque o meu pai e a minha mãe estavam orando, estava buscando, estava clamando, estava crendo que Deus estava cuidando de mim. Eu estava fora da guarda deles. Mas os joelhos deles que estavam prostrados diante ao Senhor, e Deus ouvindo o clamor deles, a lágrima deles rolar, Deus estava me guardando da morte. Então foi algo assim que marcou, né, onde Deus veio com um resgate na minha vida para me livrar da morte. Meu Deus do céu, quer dizer, você se lançou do quarto andar, caiu em cima de um telhado,
machucou a cabeça, é claro, estava sangrando tudo, mas não se quebrou, não quebrou nenhuma parte do teu corpo. Você ficou um dia em observação hospitalizado e saiu normal. Até os médicos espantados com a grandeza do que Deus fez na sua vida. E mesmo assim acontecer desse testemunho, de automaticamente você, na sua cabeça, dentro da sua inteligência, você lembrou, meu pai e minha mãe estão lá orando por mim, e é a oração deles que me protegeu, é a promessa de Deus agindo na minha vida, mas mesmo assim você não teve forças de abandonar essa vida. Não. Ao mesmo tempo que eu pensei, né, que Deus ali tinha me guardado, foi muito repentino, porque a sorte vinha primeiro, né? Porque como eu estava afastado de Deus, então era o quê? Sorte, né? Eu sempre soube que meu pai e minha mãe orava por mim. Mas ali, depois que passou aquilo, era mais um dia de sorte, como os outros, né? Porque eu já fui pego por traficante, jogado dentro de carro, levado para longe na BR porque haviam pago para me matar. Alguns colegas travesti pagaram para tirar minha vida porque eu estava os incomodando lá na esquina. Então os traficantes vieram, me pegaram, me levaram para longe, colocaram uma arma na minha cabeça, e quando aquele traficante veio apertar o gatilho para tirar minha vida, eu em desespero, em lágrimas, vendo a morte, ele não conseguiu apertar o gatilho. Ele abaixou a arma, olhou para mim e disse, sai andando e não olha para trás. Ali eu vi mais um livramento de Deus, né? Mas ao mesmo tempo, o que falou mais alto foi a sorte. Quantas vezes parado em esquina, passarem atirando, amigos meus ser baleados, morrer ao meu lado, bala não me atingir, por quê? Porque Deus estava ali me guardando, ser espancado diversas vezes, correr de polícia, sabe? Porque havia aprontado. Então Deus me deu diversos livramentos, mas eu não conseguia naquele momento enxergar que era Ele. Porque o que falava mais alto era o dia de sorte. Meu Deus, que situação, hein, Connie? E dentro desse sofrimento, esse rapaz que você convivia, depois desse se jogar pela janela do quarto andar, você abandonou o convívio com ele ou ainda continuou? Não, nossa amizade, não. O rapaz, não. Sofri muito ainda. Meu Deus, ainda continuou sofrendo. Foi horrível, foi momentos horríveis, muito difíceis mesmo. Eu consegui me livrar dele um dia fugindo mesmo, abrindo a janela de um outro local que morávamos, que era térreo, né? Porque ele usava muitas drogas também. E chegou um tempo que ele me deixava só trancado, só aprisionado. Foi ali que eu consegui. Sempre que eu tentava fugir, ele aparecia. E um dia eu consegui fugir. Esse rapaz, depois de um tempo, ele caiu imensamente assim na vida do crack, né? Eu cheguei a ver ele depois, naquela época ainda, embaixo dos viadutos, usando crack, e eu sempre fugia deles. E infelizmente o fim dele foi muito triste, né? Foi a morte. Ele morreu baleado, né? Mataram ele. E não sei se houve tempo de se arrepender, de perdão, porque dentro dele ainda havia uma pessoa boa. Só que, como eu disse, momentos eu vi ali o próprio Satanás dominar ele, para ele tentar tirar a minha vida, porque o propósito de Satanás era que eu morresse, porque ele sabia que meu pai e minha mãe estavam clamando por mim, e que ele ia perder aquela guerra, porque Deus tinha decretado a vitória. Agora, dentro dessa vida, Rony, o diabo ele trabalha para matar, e todo mundo que morre no homossexualismo, que morre nas drogas, morre numa situação de humilhação, né? Antes de matar, o diabo humilha, faz a pessoa passar todos os tipos de vergonha, para depois, automaticamente, ele arrebatar a vida dessa pessoa e levar à destruição, conforme o caso desse rapaz que você acabou de dizer. E quando foi o pontapé inicial da sua volta para Jesus, da sua entrega verdadeira e da transformação original? Como foi que iniciou essa transformação? Então, antes disso, eu quero relatar algo aqui que eu não posso esquecer, né? Sim. Porque eu comecei a me vestir de mulher, usar drogas, e depois eu passei a tomar medicações hormonais. Comecei a injetar
drogas em meu corpo para transformar o meu corpo na aparência de uma mulher. Meu corpo mudou, meu cabelo cresceu, né? E eu fui visitar os meus pais, né? Meu pai e a minha mãe, depois de um tempo sem eles saber como eu estava. Cheguei lá eu em casa, com meu cabelo comprido, com peito, corpo de mulher, aparentemente, com o homem do lado, que era o companheiro. E ali eu fiquei com muito medo da rejeição do meu pai, principalmente. E eu bato palma em frente à casa da minha mãe sai, quando ela me olha, ela fica assustada, ela não reconhece o filho homem. E eu digo, mãe, sou eu, Rony. Quando eu digo meu nome, é aí que ela sorri. Ela vem, ela me abraça, ela me beija, cumprimenta o rapaz, me trata normalmente como filho. E ali ela diz para mim, filho, entra, que saudade. E eu digo, mãe, cadê o pai? O pai tá aí? Mãe, olha para mim, pro meu corpo. O pai não vai gostar do que ele vai ver. A senhora não tá vendo o que eu fiz? Porque a minha mãe estava agindo de uma forma que, como se eu não estivesse ali transformado. Eu estava agindo normalmente, né? E ali a minha mãe disse para mim assim, filho, entra que teu pai não vai dizer nada. Entra, para de ser bobo. Eu entrei. E quando eu entro dentro da minha casa, o meu pai olha para mim, a minha mãe me apresenta para o meu pai, né? Meu esposo, o seu filho, o Rony, chegou. Quando ele olha para mim, ele fica uns minutos olhando para mim, pastor. Só que logo em seguida ele vem, ele me abraça, né? Ele sorri, ele me trata com amor, ele me trata como filho. O meu pai, ele não me rejeitou em momento algum, né? Eu sabia que ele era um homem muito triste pela situação, mas ele não deixava aquela situação dominar ele a ponto dele me destratar, dele me jogar para fora, dele falar uma palavra que iria entristecer o meu coração. Ou seja, eu tenho que dar, né, esse crédito, né, essa honra ao meu pai e à minha mãe, porque eles foram muito guerreiros no momento em que eles me viram totalmente travestidos, com o homem do lado, e ainda me receber em casa, me dar de comer, deixar eu dormir, né? Querer ter o por perto, porque não é para qualquer um. Não é qualquer pai, qualquer mãe que aceita. Você chegou em casa transformado de tal maneira que a sua mãe não reconheceu como filho. O filho que saiu de dentro dela, ela já não estava reconhecendo mais, ao ponto da transformação, de você estar com seios de mulher, com todo o corpo definido como mulher, cabelos longos, e ao lado ainda de um homem. Sua mãe viu tudo isso. Quando você se identificou como filho, ela deu um sorriso e disse, entre, meu filho. Quando seu pai te viu com um homem do lado, ele ficou olhando, pensou, veio, te acolheu e te deu um abraço, e te recebeu. Recebeu você dentro de casa, te deu comida, te deu guarida, te deu pouso, sem momento algum te acusar e te condenar de nada. Isso mesmo. E isso, no teu ponto de vista, ajudou na transformação da sua vida, essa não aceitação do seu pecado, não aceitação da vida errada, mas aceitação de um filho que dentro estava sofrendo, que dentro estava quebrado, destruído. Essa aceitação dos pais não te rejeitar, te ajudou você a se voltar também para Deus? Me ajudou muito. Me ajudou muito. Eu sempre digo, né, nas minhas ministrações para os pais, né, principalmente os pais que creem em Deus, né, Olha, porque... você está em casa. Você está em casa, escute isso. Isso mesmo. Principalmente os pais que creem em Deus, né, para não rejeitar o teu filho. Porque isso é uma obra maligna, sim. Isso é uma prisão, né? A pessoa, ela está vivendo aquela vida, só que dentro da alma dela, do querer dela, ela não quer viver. E só quem está vivendo sabe. A pessoa, ela faz transparecer que está bem, que está tudo ok, que a vida é uma maravilha, mas não é. Então a aceitação, assim, não do pecado, né? Mas você tem que amar o teu filho, você tem que respeitar. Né? Não adianta, eu acredito que o pouco falar, questionar, é muito melhor. Como meu pai e minha mãe não questionaram para mim, não ficaram no meu ouvido, não ficaram falando, filho, muda de vida, né? Sai dessa vida. Não, meu pai e minha mãe ficou calado. O que eles fizeram? Oraram. Oraram, me amaram, me respeitaram e estavam comigo o tempo todo. Então, me ajudou muito, né? Esse amor do meu pai e da minha mãe, né? Eu sabia que não estava sendo difícil para ele, estava sendo fácil para eles, né?
essa aceitação. Mas eles sabiam que era o correto a fazer. Vamos amar nosso filho, vamos respeitar nosso filho, vamos tratar ele normalmente, como se nada tivesse acontecido, porque o grande eu sou está trabalhando nos bastidores e ele vai salvar o nosso filho uma hora ou outra. Então, através da fé, né, da perseverança, foi aí que Deus veio, moveu, né, a minha vida e me trouxe de volta para os caminhos do Senhor. Esse silêncio deles, essa maneira deles tratar com naturalidade tudo que estava acontecendo, Rony, eu acredito que foi um tapa gigantesco na cara de Satanás, porque o que o diabo esperava era um pai e uma mãe revoltados para te acusar, para te ferir, porque esse acusar, esse ferir, esse apontar de dedo serviria para te afundar mais ainda. E quando o mal vê que teu pai e tua mãe não te acusa, não te julga, não te despreza, não te desdenha, automaticamente o mal estava perdendo, como perdeu. Por quê? Porque você foi acolhido com amor, e o amor vence todo medo, o amor vence toda rejeição, o amor vence tudo aquilo que é pervertido, o amor leva o ser humano que está no fundo do poço a se reconstruir na presença de Deus. É verdade, foi isso mesmo, pastor. E dentro disso, Rony, dali em diante, como você disse, você veio, você voltou para São Paulo, né? Você voltou para São Paulo e demorou muito tempo para você sair desse lamaçal? Foi em 2013 onde Deus me encontrou. Eu rodei por alguma cidade, algumas capitais, né? Eu fiquei em São Paulo, fiquei em Curitiba, em Sorocaba, Rio de Janeiro, se prostituindo dia a dia. E no ano de 2013 foi aonde Deus veio ao meu encontro. E, porém, mediante a uma campanha de Daniel, de 21 dias de jejum e oração, que os meus pais faziam por mim. Foi através dessa campanha que Deus veio ao meu encontro de vez. Veio abrir os meus olhos. E eu estava morando em Curitiba. E eu me lembro que eu morava com meu irmão Robson, que usava drogas na época. E ali eu tinha a minha rotina de prostituição, de ir para a esquina. E eu ia, pegava o táxi. Quando eu descia na esquina da prostituição, a minha visão apagava. Eu estava parado na esquina, pronto para se prostituir, quando a minha visão escurecia e o meu peito começava a doer. Uma dor. E eu não conseguia enxergar nada. E ali, naquele momento que eu estava vivendo aquela sensação, repentinamente a minha visão ela vinha voltando como flash, como piscar de olhos. E ali com medo, da dor no peito, o primeiro táxi que passava na rua, eu parava ele, entrava e ia embora. Quando eu chegava em casa, pastor, a dor no peito parava, a minha visão voltava ao normal, e ali eu dormia, descansava. E foram 2 dias assim. Tá ok a transmissão aí? Tá perfeito, agora sim. Amém. Foram 2 dias assim, indo pra rua, visão apagando, peito doendo, ia embora, não conseguia se prostituir, se drogar. E no 3º dia, eu já com medo daquilo que estava acontecendo, eu me arrumando, em frente ao espelho, o meu pé direito começa a formigar. E para mim é uma cãibra. Eu vou para a cama, sento na cama e começo a esticar o meu pé direito para passar aquela formigação, para passar aquela cãibra. E quando eu começo a esticar o meu pé direito, o meu pé começa a ficar todo preto. E eu me assusto. Jogo as minhas pernas sobre a cama e o preto do meu pé começa a subir para toda a minha perna direita. A minha perna fica totalmente preta do nada. As minhas veias começam a saltar para fora. Nesse momento eu já estou gritando, né, de desespero. E no meio dos meus gritos eu começo a sentir os meus ossos sendo quebrados dentro da minha perna. Uma dor insuportável que eu nunca senti igual, pastor. E ali morava o meu irmão comigo. Quando ele ouviu os meus gritos, ele veio ao meu encontro. E ele, quando viu a minha perna naquela situação preta, a ponto de explodir, ele tentou me levantar da cama para ir para o hospital, não conseguia. E ali um desespero, ligando para minha mãe. E eu lembrei de algo naquele momento. Eu lembrei que um dia eu ganhei um presente de um amigo em Sorocaba. Um amigo chamado Wesley. Um amigo que infelizmente ainda está nas drogas, ainda está nessa vida de prostituição.
Só que eu sempre destaco que Deus usa quem Ele quer. Porque naquele dia Deus usou esse meu amigo, totalmente chapado de crack. Ele trouxe para mim uma Bíblia e uma harpa. E ele me deu de presente aquele dia. E ali, quando eu estava naquele desespero, na cama, gritando aquela dor, Deus me fez lembrar da Bíblia que ele me deu, que o Wesley me deu lá atrás. E eu peguei a Bíblia do fundo da bolsa, tirei do beiral da cama, peguei a Bíblia, puxei e pus no meu peito. E ali eu comecei a falar com Deus dentro de mim. E eu dizia para Deus, Deus, eu não pedi para viver essa vida. Eu não escolhi viver essa vida que eu estou vivendo, porque o Senhor está fazendo isso comigo. Porque o Senhor está permitindo tudo isso acontecer. Eu queria ser igual ao meu pai. Eu queria ser igual aos meus irmãos. Eu dizendo para Deus. Eu queria ser normal. Eu queria ter a minha vida. Eu queria estar com meus amigos. Eu não queria estar aqui. Eu não queria estar vivendo essa vida. E ali questionando a Deus. Culpando a Deus. Porque no meio do meu conversar com Deus, eu culpava Ele. Eu dizia, porque o Senhor fez isso comigo? É culpa sua. Só que as últimas palavras que eu disse para Deus naquela conversa com a Bíblia no peito, em meio àqueles gritos de dor, de desespero, a minha alma falando com Deus, eu disse, Deus, se o Senhor existe, faz alguma coisa. Não me deixa morrer aqui. Não me deixa sozinho. E quando eu disse isso, pastor, foi aí que Deus entrou dentro daquele quarto. O quarto em que eu estava parou, o mundo parou para mim. Eu não sentia parte nenhuma do meu corpo. Eu fiquei paralisado. Eu não via o meu irmão, eu olhava só o teto da casa. Foi quando o Espírito Santo de Deus entrou, pegou a minha alma e me levou para fora, juntamente com ele. E o Espírito Santo de Deus me levou, sabe para onde? Para onde eu comecei a minha trajetória com o Senhor, de adoração a Ele. Eu me vi dentro da igreja que eu nasci. Quando criança, eu via, eu criança, adorando a Deus, louvando ao Senhor. E naquela visão, naquilo que o Senhor me mostrava, quando Ele me levantava a minha cabeça a olhar para frente da igreja, em certos pontos da igreja, eu avistava almas pretas dentro da congregação, assentada em certos pontos da igreja. Quando eu terminava de louvar e entregava o microfone, aquelas almas pretas se levantavam e vinha voando sobre o meu corpo e me cercava e me arrastava para fora da igreja, ia comigo para dentro da minha casa, ia para a escola comigo, estava comigo o tempo todo. Resumindo, Deus, Ele me fez viver, fez eu ver tudo que eu vivi. Lá no princípio, na minha infância, todo o projeto de Satanás e aquelas almas pretas, quanto mais eu caminhava, quanto mais eu via, elas vinham sobre o meu corpo e me dominavam. Eu vi tudo, pastor. Eu vi eu crescendo, por onde eu andei, por onde eu passei, aonde eu pisei, cada detalhe. E a última imagem que eu vi foi eu e o meu irmão na cama, a minha perna a ponto de explodir, eu gritando, meu irmão gritando do lado, e Deus me voltou ao meu corpo, só que sobre nós estava uma nuvem negra que se movimentava e não parava, e eram muitos espíritos ali malignos que estavam sobre nós. Deus volta a minha vida ao meu corpo, e ali quando eu volto a respirar, quando eu volto a sentir a dor, aqueles gritos, depois de 2 dias ainda, eu fiquei lá gritando de dor, sem conseguir levantar da cama com a perna inchada e os ossos sendo quebrados. Foi aí que Deus desinchou a minha perna, a dor foi passando, eu pus o pé no chão e eu consegui ir embora para minha cidade em Registro. Você foi embora para Registro normal, sem dor, sem nada, tudo normal. Depois de 2 dias, não. Eu fui embora para Registro com a perna meio roxeada ainda e as veias um pouco saltadas para fora. Quer dizer, aquelas almas negras dentro da igreja foram exatamente as pessoas que te influenciou a essa vida de perdição que você passou a viver a partir da revolta dos 8 anos de idade em diante. Isso mesmo, isso mesmo. Deus mostrou toda a tua vida, o porquê de tudo, conforme você mesmo disse para ele em oração. Eu não queria ser essa pessoa, eu desejava e desejo ser igual ao meu pai, eu desejo ser igual aos meus irmãos, mas eu não queria isso para a minha vida. Deus te mostrou que esse querer era um querer maligno, que você foi produto da influência das palavras dessas pessoas e que ele estava te dando mais uma oportunidade
através daquela enfermidade, que era com a própria permissão dele, para ele te trazer para a presença dele. É verdade. Foi E isso você mesmo. voltou para Registro, sua cidade, para casa de seus pais. Voltei para Registro, desesperado, né? E cheguei lá, eles foram me buscar na rodoviária, os meus pais, e cheguei em casa, né, desesperado, chorando, com medo, pelo que eu tinha visto, porque essa visão que eu vi, para mim, era loucura. Eu estava louco, não era real. Então eu dizia para o meu pai, pai, me interna, me leva para uma clínica psiquiátrica, né, me coloca num psicólogo, porque eu tô louco. Eu via almas pretas que vinham sobre mim, me levava para lá e para cá. Aí mostrei a minha perna para o meu pai, né, direito, para minha mãe. Meu pai chorava, minha mãe chorava. E ali naquele momento meu pai disse para mim assim, filho, eu não vou precisar te internar. Eu não vou precisar te prender, te levar para psicólogo, porque você não tá louco. Isso que você acabou de viver foi verdadeiramente uma experiência com Deus. Deus te levou no mundo sobrenatural, onde somente os anjos vêm para abrir os seus olhos, para que você visse com os seus próprios olhos o que você não queria acreditar. Você não cria que aquilo que você estava vivendo não era de Deus. Você deixou de crer em Deus. Você achava que a tua vida homossexual era normal. Então o próprio Deus te levou lá para te provar que não era normal, que não era da vontade dele. Para você ver com os seus olhos. Aí ali eu não queria acreditar no meu pai. E ele me conta o testemunho dele. E o testemunho do meu pai, por incrível que pareça, pastor, foi ali que eu passei a crer novamente em Deus. O testemunho dele é igual ao meu. Meu pai não foi o que eu fui. Meu pai não viveu na homossexualidade. Mas meu pai era um homem mau, que judiava da minha mãe, dos meus irmãos, que bebia, que gastava dinheiro na cachaça, que dava muitos problemas. E quando Deus veio ao encontro dele, Deus veio da mesma forma que veio a mim. Deus levou ele no mundo sobrenatural. Foi o mesmo testemunho. Ali eu passei a crer que verdadeiramente era Deus. Fui para a igreja com eles, no culto à noite, do jeito que eu estava, com as roupas que eu tinha, porque eu vivi uma vida 24 horas, né? Como um travesti, como uma mulher. E ali eu fui para a igreja, sentei no último banco com a minha mãe, e lá fizeram um apelo, pastor, a igreja em glória, e eu não conseguia levantar minha mão para ir. Eu não conseguia ir sozinho. O que eu fiz? Eu apertei a mão da minha mãe e falei, mãe, eu não consigo ir lá. Eu não consigo sozinho, mas eu quero Jesus. Eu quero Jesus hoje na minha vida. Foi ali que eu me levantei, fui à frente da igreja, os irmãos fizeram um círculo sobre mim, começaram a orar, e no meio da oração eu fui parando de tremer, que eu tremia, eu suava, e eu sentia das minhas costas um peso grande que ia saindo, e eu ia me sentindo leve, e quando terminou a oração eu estava leve como nunca estive antes. E ali eu fui saber que eu estava ali por conta que a igreja e os meus pais estavam de joelhos na campanha de Daniel, de 21 dias de jejum e oração. E eles não haviam nem terminado a campanha ainda. Eles estavam no 17º dia e Deus já tinha feito todo aquele trabalhar na minha vida para me trazer de volta. E foi ali que eu tive um encontro com Deus, entreguei minha vida a Ele e passei a ser cuidado e guardado por Ele. Que bênção de Deus, olha, que chicante esse testemunho, hein? Dali em diante começou o processo, vamos dizer, de aceitação, o processo de purificação a cada dia na presença de Deus, de você se aceitar como um homem, né? Um homem na presença de Deus, na presença das pessoas. Começou o processo de transformação, o processo de perseverança, porque automaticamente, com certeza, vinham os pensamentos de, e agora, como vai ser o meu futuro? Será que, como vai ser isso? Como vai ser aquilo? Um monte de perguntas que surgem na nossa mente. Mas a perseverança dentro de ti fez você continuar, e hoje você faz quanto tempo que houve esse dia glorioso? 8 anos, né? 2013, vai para 8? Está indo para 8 anos. 2013, foi em 2013. Foi isso mesmo, pastor. Só que eu guardei algo que o meu pastor, que hoje ele não é meu pastor, ele jubilou, não dirige igreja mais. Ele disse para mim assim, filho, porque quando eu entreguei minha vida para Cristo, naquela forma que eu vivia, com a roupagem que eu tinha, né? O meu corpo era diferente. Eu disse para ele, pastor, eu não posso vir assim para a igreja amanhã. Eu não posso andar assim. E ele disse para mim assim, filho, quem te trouxe aqui foi Deus.
quem vai mudar a tua vida, o teu comportamento, arrancar esse sentimento de dentro de você é Deus. Mas você tem que crer, você tem que buscar, você tem que orar. Se você orar, Deus vai te manter de pé. Quanto mais você orar a Deus, mais Deus vai te fortalecer. Ali eu aprendi também oh, glória. Ali eu aprendi essa força de orar, né? De orar, de ter perseverança na oração. Porque ele disse para mim, se você não orar, você não vence. Porque é muito difícil da onde você está vindo. São vários processos, além da homossexualidade, as drogas, né, a prostituição, é muitos processos. Quer dizer, não é só a obra do Espírito Santo. Tem que ter também a parte nossa, né? Porque não é só Deus que vai trabalhar, não é só Deus que vai libertar. Tem coisas que dependem de nós para essa transformação acontecer. Isso mesmo, pastor. Depende de nós. E foi isso que o pastor falou para mim. E ele disse para mim assim, filho, ora para Deus. Ele falou assim, o diabo vai se levantar contra você em sonho, em pensamento, né? Você vai ver coisas na rua. E aconteceu muitas dessas coisas no meio da minha caminhada. Só que ele falou assim, quanto mais você orar a Deus, pedindo libertação, né? Pedindo para Deus te cobrir com o sangue dele, te guardar, cuidar da tua alma, mais Deus vai ser contigo. Só pede pela tua alma, né? Pela tua vida espiritual, porque as demais coisas Deus vai acrescentar. E foi aí que eu comecei a pedir somente por mim, pela minha vida espiritual. Então, desde o início, eu comecei a clamar, Deus, me guarda, me transforma, me liberta, me livra do homem mau, me livra das influências malignas. As pessoas que vêm me influenciar a sair do teu caminho, tira do meu caminho. Então, a minha oração, desde o dia da minha conversão a Cristo, até o dia de hoje, tem sido assim. Eu não tenho pedido muitas coisas para mim, eu tenho pedido pela minha alma, porque o que Deus tem para mim já é meu, e Ele vai me dar porque Ele prometeu. Então foi uma luta muito grande, né? Eu consegui vencer, né? Esse lado. Os primeiros anos foram os piores anos, porque o inimigo usava pessoas para rir de mim. Eu via os olhares maliciosos, eu via os fuxicos, eu via coisas horríveis que me entristecia, né? Então foi muito difícil. Eu andava na rua de cabeça baixa. Eu tive um primeiro relacionamento, que foi o meu primeiro relacionamento depois da minha conversão com uma mulher, porque eu pedi para Deus em oração. Falei, Deus, eu preciso de uma mulher para me conhecer, para mim ter o afeto, para mim saber como lidar, para me beijar, né? Para mim saber. Porque eu nunca tive isso. E Deus concedeu sobre a minha vida uma jovem. Ficamos 2 anos juntos. E foi muito difícil os primeiros meses. Só que na minha oração eu falava assim, pastor. Eu falava, Deus, traz o sentimento que ela tem por mim, que eu não tenho por ela. Porque eu ficava com ela, mas eu não conseguia, eu tinha nojo. Né? Eu estou dizendo isso para as pessoas saberem que tudo depende de nós também. E ali... eu chorava muito, 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 muito. E aquilo que eu pedia para Deus, o sentimento, para Deus trazer de volta, porque Deus me criou um homem. Então, para Deus trazer de volta a minha essência, né? Aquilo que o diabo roubou. Deus foi trabalhando de mim. Dentro de 3 meses, eu fui passando a amar, a querer estar, a querer beijar, a querer passear. Só que no começo foi difícil, eu andava com vergonha, cabeça baixa, porque parecia que todo mundo na minha cidade olhava diferente para mim. Olhava com um olhar de preconceito. Foi a parte que eu mais sofri, foi quando eu voltei para Cristo. Porque as pessoas, propriamente de dentro da igreja, olhavam com desconfiança. Né? Não crendo naquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Então foi muito difícil. Até hoje eu passo por isso, com o povo de dentro da igreja. Tem gente que não crê, tem gente que duvida. Né? Eu fico triste porque nós vivemos um evangelho hoje muito complicado, né? Onde as pessoas estão deixando de crer na palavra de Deus, porque a libertação é um milagre de Deus. Obviamente que a pessoa tem que querer ser liberta, como eu quis. Eu me esforcei, eu lutei. Só que tem pessoas que não conseguem administrar isso. E a gente passa por prova. O mais triste, Rony, eu não sei se você há de concordar comigo, se você tem vivido isso na pele, porque é uma vida que prossegue. As pessoas dizem acreditar em Deus, dizem acreditar na transformação que o Espírito Santo faz através do sangue de Jesus, que purifica o ser humano de todos os pecados, mas quando chega ao ponto de dizer,
que o Espírito de Deus transformou um travesti, fez ele voltar a ter sentimentos de homem, dentro da igreja, que é o lugar que deveria haver mais fé, é o povo que mais descrê dessa transformação. Verdade, pastor. E é muito difícil. Se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui até o dia de hoje, porque eu já passei por muita coisa, pastor. Por muita humilhação, né? Porque faz pouco tempo, né? Vai para 8 anos. Nesses 8 anos, Deus me abençoou de uma forma extraordinária. Hoje eu saio para muitos lugares para pregar a palavra, para louvar. Tenho 3 CDs gravados, né? Para a glória de Deus, porque foi Deus que concedeu pessoas para me abençoar, porque eu não tenho condição. Deus colocou pessoas na minha vida para pagar, né? Para agir no financeiro. Então hoje eu não paro dentro da minha casa com os meus pais, eu mais viajo do que estou em casa. Então isso também pesa muito. Aí as pessoas que estão lá na igreja há muito tempo, elas não aceitam. Como é que pode um menino que era travesti, que era drogado, tá vivendo tudo isso, e eu que estou aqui há anos pregando, vivendo para Deus, não vivo? Pessoas que dão lado para inveja, né? Para coisas maldosas, e elas ficam desejando o nosso mal. Então isso é muito ruim. Então hoje o maior preconceito que eu passo é dentro das igrejas, infelizmente. Infelizmente. E interessante que você está dizendo, porque a Bíblia diz, né, Jesus falando, que aquele que mais foi perdoado é aquele que mais ama. Ou seja, não tem como comparar uma pessoa que alcançou como você um perdão tão grande com aquele que simplesmente a vida inteira foi um santinho dentro da igreja. O santinho que viveu a vida inteira dentro da igreja não vai amar Deus como você, que recebeu um perdão tão grande. E esse que recebeu um perdão tão grande, automaticamente, é o que é impulsionado também por Deus para levar a palavra dele, porque ama Deus de uma forma grande. E é isso que as pessoas não entendem e são impulsionadas a ter inveja. É verdade. E é muito triste, né, pastor? Mas, graças a Deus, através da oração aí, dos meus pais que oram muito por mim, dos meus pastores, eu tenho conseguido vencer, né? Já passei por poucas e boas, né? Com algumas pessoas de dentro da igreja, né? Decepções. Mas eu tenho aprendido a perdoar, a amar, a entender, a suportar, né, as afrontas. E Deus tem só me honrado. Esse ano, eu creio que vai ser o ano da vitória maior, né? Porque estamos aí, eu e a minha futura esposa, nos programando para o nosso casamento, né? Eu acredito que tem muitas pessoas torcendo contra também, né? Porque tem os que torcem contra, não vai dar certo. Mas eu creio que já estava, né, no calendário de Deus, e Deus já tem abençoado, abrido portas. Financeiramente nós não podemos fazer algo, mas está na mão de Deus, daquele que tudo pode, que vai prover todas as coisas. Então vai ser mais uma grande vitória que Deus vai dar, né, sobre a minha vida, que é um sonho também de ter a minha família, ter o meu lar, né, ter alguém para viver, né, o resto da parte da vida, daquilo que Deus tem para mim. Ô Rony, deixa eu te fazer uma pergunta antes de nós concluir. Você que está aí nos acompanhando em casa, na linha do tempo, se você tiver alguma pergunta para fazer para o Rony, eu vou abrir um espaço aí para uma ou duas perguntas, senão já nós vamos concluir a programação, que o horário está bem avançado. Vamos marcar outras oportunidades para estarmos juntos aqui dentro é claro, do tempo e da agenda do Rony, que é bem agitada e corrida. Mas, Rony, há 10 anos atrás, você está 8 na presença de Deus depois que você voltou. Há 10 anos atrás, você imaginaria você se programando para casar com uma mulher? Não. Nunca, não. Não. Nada disso que eu tenho vivido, eu acreditei, cheguei a acreditar, sonhar um dia que iria viver. Nada. Tudo que eu tenho vivido hoje é presente de Deus, é surpresa de Deus, é sobrenatural, não tem explicação. Eu só tenho que ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, pela força que Ele tem me dado, né, pela graça, porque é inexplicável, né? Eu até consigo um pouco entender porque as pessoas não creem, a dificuldade de não crer, né, de não aceitar uma libertação como a minha, mas Deus, Ele é poderoso para surpreender, para fazer o impossível acontecer, e é só Ele mesmo, é só Ele, não tem explicação. Qual a palavra, Rony, que você deixa para os pais, mães, avô, avó, enfim, todas as pessoas, filhos, netos, pessoas que têm membros da família,
que estão na vida do homossexualismo, quer seja um homossexual, um travesti, quer seja uma lésbica, aqueles que estão com membros da família nas drogas, pessoas que têm um pai alcoólatra, uma mãe que é uma mãe totalmente descontrolada. Qual a palavra que você deixa para os membros da família que estão nos assistindo nesse momento, que muitas das vezes, quem sabe, até a voz do maligno luta para tentar fazer essas pessoas parar, desistir, desacreditar daquilo que Deus prometeu? Qual a palavra que você deixa dentro da experiência que você tem de vida? Amém. Paciência, né? Para que os amados irmãos aí que estão nos ouvindo, que passa por um processo difícil dentro da tua casa, do teu lar, no teu casamento, com os teus filhos, né? Com os seus netos, tenha paciência. Tenha fé no teu Deus. Eu sei que é difícil ter paciência, né? Em certas circunstâncias da nossa vida. Só que é isso que eu trago, né? Para minha vida hoje, através, né, da perseverança dos meus pais, daquilo que os meus pais testemunharam para mim. Eles tiveram muita paciência, eles tiveram muito amor, né? Dentro da alma deles, eles estavam chorando, eles estavam gritando por socorro, e você pode estar dessa maneira agora, gritando por socorro, pedindo para Deus: Deus, não suporto mais, Deus, né, vem sobre a minha vida, só que não deixa, né, o teu emocional, né, o calor da tua emoção, fazer com que você venha perder a tua bênção. Né? Porque às vezes uma palavra que você lança contra os teus, você acaba perdendo a tua bênção que está tão próxima de chegar. Então aguenta firme, né, esse processo difícil. Aguenta aí essa vergonha, aguenta essa humilhação, aguenta essa perca. Porque nem tudo está perdido. Se você está aqui nos ouvindo, né, nesta noite agora, se você está até agora aqui ouvindo esse testemunho, é porque você crê no poder de Deus e você veio aqui ouvir uma palavra de bênção, crendo que irá receber a tua bênção. Então, a partir de hoje, tenha paciência, tenha perseverança, tenha amor. Suporta um pouco mais, ainda que o mundo ao teu redor esteja se acabando, desmoronando, ainda que você esteja perdendo tudo, ainda que pareça que você está no fundo do poço, que nada vai acontecer. Creia que o Deus que surpreende está olhando para você e a qualquer momento, a qualquer segundo, Ele pode dar um ok na tua vida, uma assinatura de vitória, e você vai receber essa grande bênção e surpresa da parte de Deus. Então a minha palavra é essa para você: persevere na oração, tenha muita paciência em meio às lutas, viu? Porque Deus, Ele é contigo e Ele não vai te desamparar. O hoje, para você, pode estar sendo um dia muito triste, um dia de perca, um dia de angústia, um dia de dor, um dia de luta, mas o amanhã, Deus proverá maravilhas na tua vida, bênçãos na tua vida, porta aberta na tua vida, porque é este Deus que nós servimos e é assim que temos que crer e depositar nossa confiança nele. Quer dizer, Rony, em outras palavras, como você mesmo disse, para vencer a tristeza, o momento de dificuldade, a vergonha, como você mesmo disse, que é grande, para vencer todos esses intempéries da vida, o segredo é paciência, que é o que as pessoas muitas pessoas não têm nos dias atuais. Paciência, assim como teus pais teve, assim como você até o dia de hoje tem, muitas das vezes, diante das afrontas, das dificuldades. O segredo para todos que estão nos acompanhando, então, é a paciência, porque é através dela que nós vamos conquistar a grandeza da parte do nosso Deus. E para aqueles, olha, você deixou a palavra para a família, e para aqueles que estão na prática do homossexualismo, para aqueles que estão na prática, aquelas que estão na prática do lesbianismo, aqueles que estão aprisionados nas drogas, aprisionados no álcool, aprisionados no vício da prostituição, da pornografia, da imoralidade, para esses tais, para estas tais, qual a palavra que você deixa? Jesus te ama, Jesus está de braços abertos para abençoar a tua vida, para te libertar, para te guardar, para fazer o impossível acontecer. Não pense que você está sozinho, não pense que você está desamparado, porque você tem um pai. A cada uma dessas pessoas que estão vivendo essas vidas de prostituição, de homossexualidade, de drogas, do crime, né?
Seja lá qual for a circunstância da tua vida, daquilo que tem te aprisionado, daquilo que tem te acorrentado. Eu sei que a tua alma grita, eu sei que você queria viver o que Deus tem de melhor para a tua vida, e eu também entendo que é muito complicado e difícil você conseguir sair dessa prisão. Mas você tem um Deus. E quando você tomar uma decisão em buscar esse Deus, em clamar a esse Deus, em rasgar as tuas vestes, Deus, ele vai preparar algo extraordinário para a tua vida. Eu estou aqui à disposição, porque temos muitas pessoas que estão assistindo e vão assistir ainda essa live, de poder lhe aconselhar, de lhe dar uma palavra. Você que às vezes não quer se expor na rede social, entre em contato comigo. Porque Deus, ele me libertou dessa vida para ajudar pessoas também, né? Temos que ser ajudadores, temos que viver a palavra de Deus, temos que andar como Jesus andou. Temos que estender a mão e entender que há uma dificuldade, né? Diante da vida dessas pessoas, que é uma prisão, que é uma luta, que é uma guerra, e elas precisam ser tratadas, cuidadas e entendidas. Então, a palavra que eu tenho para você é: volte para Cristo enquanto é tempo. Tente dar o teu primeiro passo, porque tem pessoas que querem, mas não conseguem. Mas tente, se esforce. Eu não conseguia, mas eu tentei, e aqui estou eu, na presença de Deus. Livre das drogas, livre da prostituição, livre da homossexualidade, livre de todas as coisas ruins que eu fazia. Porque um dia eu quis, eu tentei. E isso depende de você. Se está sem força, peça ajuda a alguém, como eu pedi para minha mãe. Peça ajuda a alguém para te levar, para te ajudar. Porque eu tenho certeza que Deus vai ampliar os caminhos para você e você será liberto, será livre, será abençoado. Amém? Obrigado. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Obrigado, Rony, pelo seu depoimento, pelo seu testemunho impactante, né? Testemunho gigantesco da parte de Deus. Realmente, tudo que você passou prova que você é um escolhido desde o ventre da mãe. Não há dúvidas a respeito dessa convocação da parte de Deus para a sua vida. E isso é muito gratificante ouvir, porque no mundo em que nós vivemos, em que as pessoas são portadores da Bíblia, mas eles acreditam no Deus de milagre dentro de uma forma condicional, de que Deus cura, Deus liberta, Jesus transforma, Jesus salva, mas quando chega dentro dessas transformações, como de um homossexual, de um traficante, de um travesti, de uma lésbica, muitas pessoas têm uma resistência, porque dentro deles, para essas pessoas, já não há mais solução, não há mais jeito, segundo o seu pré-julgamento. E aí a gente ouve você relatando tudo isso, inclusive do comportamento do seu pai e da sua mãe. Isso prova que ainda há esperança para a árvore cortada, né? Ainda há esperança para aquele que foi desarraigado da presença de Deus e está totalmente vivendo uma vida perdida. Então, só temos a glorificar Deus pelo seu testemunho, por esse depoimento maravilhoso, fantástico, e deixar para você a oportunidade de fazer oração em favor dos pais, das mães, filhos, netos, avós, todos aqueles que estão nos acompanhando. De um lado, como sofredores, de ver um membro da família sofrendo, e orar também por aqueles que estão sendo a causa do sofrimento dessas pessoas, porque eles estão também sofrendo na pele essa escravidão de vida, quer seja de drogas, de bebida, quer seja de lesbianismo, de homossexualismo, como você mesmo diz, uma vida de ser um travesti, como você relatou que 99% não quer estar nessa situação, mas há uma força tenebrosa maior que os oprime. Então, nada melhor do que receber a tua oração, abençoando a vida de todos estes que estão nos acompanhando. Amém, pastor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, por mais essa oportunidade de estar na tua presença, de adorar e exaltar o teu santo nome, proclamar o teu evangelho, ó Pai. Deus, neste momento eu quero orar pela vida dos teus que estão aqui, Senhor Jesus, nesta live, ouvindo esse testemunho, essa palavra de perseverança, de fé, de busca, Senhor, porque nós cremos no teu poder e o teu povo crê que o Senhor é o Deus que guarda, que o Senhor é o Deus que liberta. E eu quero nesta oração, Senhor, clamar pela vida dos teus. Vai dando força para esse pai, para essa mãe, para essa avó, para esse avô. Vai dando força para esse jovem. Oh, Jesus, vai dando graça, vai dando paciência para eles, ó Deus, para enfrentar as dificuldades da vida. Deus, tu és o único que pode nos ajudar. Tu és o único que pode nos consolar. Tu és o
único que pode realizar um milagre em nossas vidas. Por isso eu quero, Senhor, clamar pela vida dos teus. Abençoa cada lar. Entra dentro dos lares agora, dessas pessoas que estão aqui online, Senhor Jesus, ouvindo este clamor, Senhor, que eu faço a Ti. Entra dentro dos lares agora, quebrando todas as correntes, toda maldição implantada. Vai, Senhor, com os seus anjos guerreando dentro desse lar, quebrando, Senhor Jesus, todas as maldições e trazendo para a vida dos Teus milagres, libertação, cura, Senhor Jesus amado, porque é isso que nós clamamos, Senhor, e precisamos de Ti. Alcança também, Senhor, a vida das pessoas que estão na homossexualidade, que estão na prostituição, que estão nas drogas, que estão na vida do crime, que estão, Senhor Jesus, perdidos, aprisionados nas garras do maligno, a Deus. Vai libertando, Senhor, o Teu povo, vai guerreando, Senhor, vai em cada esquina de prostituição, Senhor, sopra com Teu vento de libertação, sopra com Teu vento, Senhor Jesus, que cura a alma. Vai, Senhor, de encontro, Senhor, a cada biqueira, Jesus, vai libertando esses jovens, vai tirando, Senhor, arrancando das garras do maligno, vai adentrando dentro das prisões e libertando, Senhor, aquelas vidas que estão acorrentadas, porque somente o Senhor, ó Pai, pode realizar tal maravilhas na vida dos teus. Deus, nesta noite, eu clamo, Senhor Jesus, nesta live pela vida da humanidade, do teu povo, Senhor. Guarda esta nação, guarda os teus filhos. Venha, Senhor Jesus, nos livrar da morte. Venha nos livrar, Senhor Jesus, de tudo que não provém de Ti. Nos dá força, nos dá graça, Senhor, para caminhar enfrentando, Senhor Jesus amado, as forças malignas, pregoando o Teu evangelho e dizendo que só o Senhor salva, só o Senhor liberta e só o Senhor leva para o céu. Salva a vida, Senhor Jesus, dessas vidas que estão ouvindo nesta noite. Cada um, ó Pai, alcança para a glória do Teu nome. Eu profetizo sobre a vida de cada um que está aqui, online até agora, a bênção, a libertação, a porta aberta, um milagre, a cura divina, para a glória do Teu nome. Assim eu Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória Você que está em casa, diga amém. Amém, graças a Deus. Nada melhor, né, Rony, dentro dessa oportunidade, de também deixar para todos que estão nos assistindo a oportunidade de reconciliação com Jesus. O apelo para aqueles que ainda não aceitou Jesus, aceitar Jesus aqui agora. Aqueles que estão afastados, reconciliar com Jesus aqui agora. Dá o primeiro passo, conforme você acabou de relatar, dizendo o quê? Escrevendo na linha do tempo: eu estou reconciliando com o Senhor Jesus. Você que nunca aceitou, escrever na linha do tempo: eu aceito Jesus como meu Salvador. Você que está afastado, escreva aí na linha do tempo: eu estou reconciliando com o Senhor Jesus. Você que nunca aceitou, escreva: eu estou aceitando Jesus como meu Salvador. O segredo, Rony, é independente da situação que a pessoa se encontra, dar o primeiro passo, porque o restante que vai completar a boa obra é o Senhor Jesus. E tem pessoas aqui para escrever. Olha lá, o Claudinei Moreira: eu quero reconciliar novamente. Escreva aí, Claudinei: eu entrego a minha alma para o Senhor Jesus. Eu estou reconciliando com o Senhor Jesus. Esse é o segredo, Rony, é dar o primeiro passo. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus, esse mesmo. Esse é o segredo para que Deus venha abençoar a tua vida. Não perca a oportunidade que Deus está te dando hoje. Você ouviu esse testemunho, não foi por acaso. Você está aqui nessa live, não é por acaso. Deus tem um projeto santo com você. Deus tem algo extraordinário para realizar na tua vida. Então volte para Jesus enquanto é tempo. Reconcilie, né? Se reconcilie com o Senhor agora enquanto é tempo. Escreva aí na linha do tempo que está reconciliando, que está voltando, que está aceitando a Cristo na tua vida, porque grandes coisas o Senhor fará no dia de hoje, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que bênção de Deus. Rony, para nós encerrarmos, enquanto as pessoas vão reconciliando com Jesus. E também tem a página também que está Ronei Lara. É só colocar Ronei Lara que vai aparecer. E o meu Instagram é Ronei Lara Oficial. Ronei Lara. Rony é com R-O-N-E-Y. Isso mesmo, isso mesmo. Se digitar lá, Ronei Lara, já irão te encontrar. Isso mesmo. Tá certo. Rony, suas considerações finais dentro dessa oportunidade para nós ouvirmos o seu louvor.
muito ungido por Deus, e para que todos sejam abençoados, para que as pessoas venham ter tempo de reconciliar com Jesus. Volte para Jesus antes que ele volte. Esse é o grande segredo. Suas considerações. Glória a Deus. Eu quero ser grato aí pela sua vida, pastor. Um prazer, né? Conversar com o Senhor, o conhecer através dessa live, né? Quero mandar um abraço também para a pastora Valquíria aí, né? Que tem sido uma bênção. Fico muito feliz. Convivemos juntos desde a infância, né? Anos e anos de amizade. Eu fico muito feliz pelo que Deus tem feito na vida dela, né? Pelo grande homem de Deus que o Senhor colocou sobre a vida dela para cuidar dela. Obrigado, Rony. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Minha esposa realmente, ela relatou que vocês conviveram desde a infância, ela acompanhou boa parte do seu processo enquanto você ainda estava morando na mesma cidade, né? Depois houve esse desaparecimento da cidade natal de vocês, mas ela acompanhou boa parte do testemunho e ela relatou que realmente foi uma transformação impactante da parte de Deus na sua vida. Parabéns pela sua atitude e pela sua decisão de fé. Amém, pastor. Que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado. Amém. Estamos juntos na mesma fé. Deus te abençoe. Obrigado.